Da sua mocidade bem. Quem não tem, diga, meu Deus. Irmãos, o tempo passa, né? Quem é que está nos visitando essa noite? Dê um sinal com a sua mão. Tem ali, seja bem-vindos. Seja bem-vindos. Mais alguém está nos visitando? Deus abençoe. A senhora está vindo só hoje? E a sua filha já veio 4 vezes? Então a senhora vai ficar por causa dela. Quem mais está nos visitando? Tem mais alguém? Tem um jovem. Você que trouxe, Caio. Jesus está voltando. Deus abençoe, Caio. Mais alguém está nos visitando? A sogra já foi embora lá? A mãe já foi embora? Pergunta. Já foi embora o pessoal lá? Já? Então está tudo bem. Que bênção, irmãos. Nós louvamos a Deus hoje pela manhã. Nós tivemos uma palavra aqui da minha esposa, que palavra maravilhosa. Eu, quando converti, eu pedi a minha esposa para pregar para mim, quando nós casamos, assim, prega, amor, prega benzinho, prega. E ela pregou, muito bem pregado, né, meu amor? Queridos, a semana passada não, retrasada, Deus tinha me dado uma palavra para compartilhar com vocês. Deu certo a foto, filha? Cadê a minha? Não, lá do coisa. Isso. Por gentileza, coloca a foto daquelas 2 placas lá, por favor. Pastor Alexandre, obrigado, o senhor tocou no ponto, por isso que eu... Irmãos, você que está chegando agora, aqui é a nossa visão e a nossa missão. Muitas pessoas estão chegando novas na igreja, o pastor Alexandre, ali na lição ali do livro com os pastores, tocou nesse assunto. Né? E eu peguei a deixa. Você que está chegando, essa aqui é a nossa visão. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Conduzir pessoas a Cristo Jesus, fundamentá-las na fé e restaurar. Agora vamos para a missão. 1, 2, 3. Estabelecer um ministério que sirva ao reino de Deus, sendo cada membro um sacerdote chamado a exercer com liberdade o seu desígnio através do 1 a 1. E aí estamos falando do grupo que o pastor Alailson está liderando na casa do pastor, do presbítero Joaquim, do trabalho que o Marcos está fazendo de maneira... Cadê o Marcos? Está aí? Do Marcos está fazendo na casa dele, lá no Tatiaia, juntamente com o pastor Caissara, juntamente com o pastor Sérgio e o Ítalo, a rapaziada, tem sido uma bênção. Então é justamente isso, você que deseja começar um trabalho na sua casa, com um pequeno grupo, ceder a sua casa, esse é um dos projetos, pastor Júnior, exatamente, lá no Militar, pastor Devani eu acho uma oportunidade tão boa, né, irmã Maria? Pastor Devani discipula a mãe dele, irmão. Olha que coisa maravilhosa. E o grupo é na casa dela. Né, irmã Maria? E isso é muito importante. Quando a palavra de Deus é ministrada na sua casa. Quando o povo se reúne na sua casa, a bênção chega junto. Chega junto. Então, disponha. Tenha essa alegria, tenha essa felicidade de ceder a sua casa. Porque um dia, irmãos, tudo vai passar. Tudo vai passar. Essa semana eu tive uma grande alegria lá em casa, que eu saí, quando eu cheguei, minha esposa tinha entrado lá na nossa despensa. Segura o tempo aí, isso é só uma introdução. E aí, depois que solta, tem mais gente. Eu vou lembrar disso depois, quando você estiver pregando. E aí eu cheguei lá, irmãos, um jogo de panela bonito. Eu nem sabia que a gente tinha, cheio de poeira. Eu falei assim, amor, estava pensando, a gente vai embora, não leva nada, né? Olha aí, ó, tudo. Eu falei assim, não, Deus desceu aqui hoje. Aí eu estou vendo lá as panelas sem se contentar. Ela falou assim, essa panela aqui é para a gente usar. Eu falei assim, para a gente usar? Não entra na minha parte não, deixa só a sua. E aí, cheio de poeira, ela disse assim, nós vamos começar a usar, porque daqui a pouco a gente tudo passa e fica aí, a gente não usa.
Veja bem, você que está guardando alguma coisa, não sei para quem, você não usa agora, às vezes seu manequim é 38, aí você vai esperar entrar no 42? Usa logo esse trem no 38. Ei, irmãos, tem coisa que você está guardando para quê? Você está esperando visita na sua casa? E deixa o teu povo comendo nos pratos velhos? Com a ponta quebrada? Com o garfo torto? Ah, não faz isso não, pelo amor de Deus. Você só faz comida gostosa quando tem visita. Aí a sua família requenta, junta a mistura. Não faz isso não, pelo amor de Deus, irmãos. Para os da casa, diga assim, para os da casa tem que ser o melhor. Para com esse negócio de ficar dando o melhor para os outros de fora. Para. Dá o melhor para as pessoas que ralam contigo dentro da sua casa, que te atura, que te aguenta. Dá o melhor. Sirva, põe um tapete para essa pessoa. Na hora da encrenca, ela não é nada disso que eu ia falar com você. Na hora da encrenca, é ele que aguenta as pontas lá com você, ué. Aí as pessoas chegam lá, irmão, chegam na boa, só no sapatinho, mesa posta, casinha limpa, cheirosa, comida fresquinha. Aí no outro dia, o benzão, o amorzão fala, amor, e aí? Vai esquentar, como é de ontem. Não, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não. Esses dias a minha esposa fez um cuscuz. Eu olhei para ver se estava tudo bem, né? Orei, consagrei, aí depois eu comi. Ela tá aí, meu amor, tá aí. Eu pensei, que bom. Aí depois que eu comi, esperei 1 hora, continuei vivo. Eu, graças a Deus, estou vivo. Né, meu amor? Ela me ensinou a fazer cuscuz, irmão. Agora eu quero comer cuscuz toda hora. Irmãos, sobre essa palavra que nós vamos começar agora, eu falei a semana retrasada sobre o que? Quem lembra? Quem lembra? Se lembrar o texto e o tema vai ganhar um presente. Aí, falou em presente. Não, vocês não, vocês estão. Tema e texto. Qual é o tema? O tema. Isso, é do nosso coração que procede. Isto. Qual que é o texto? Provérbios 4 e 23. Depois eu dou uma balinha para vocês. É presente, não é? A senhora está aí hoje? Ai, Jesus amados. Jesus não me disse. Quem? Sua filha? Está lá na salinha? Pede para tomar conta dessa menina lá, porque... Obrigado por você trouxe a Ana, graças a Deus que ela está aí. Então nós lemos lá em Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu, diga assim, eu tenho um coração. Será que tem mesmo? Porque deles procede a saída da vida. Nessa versão aqui fala das fontes da vida. Você sabia, eu comentei sobre isso, você sabia que tem coisas que você hoje é bem sucedida porque brotou no seu coração? Você sabe que hoje você tem coisas mais sucedidas porque brotou no seu coração? Se dele que sai as fontes da vida. E com uma ideia de que o nosso coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Imagina, irmão, decisões que você fala assim, não, essa aqui eu vou porque isso vai acontecer, e não aconteceu nada. E outra já aconteceu. E quem é essa pessoa que está falando isso para nós? A Bíblia diz que este cara foi um dos caras mais ricos e mais inteligente do planeta Terra. Igual ele nunca existiu. E segundo a palavra de Deus, nunca vai existir. Chamado Salomão.
Salomão teve um reinado brilhante. No dia que eu estava estudando sobre ele, eu falei assim: Senhor, Salomão não está mais aqui, me dá um pouquinho aí. Dá um pouquinho que o Senhor deu para ele. E você vê a dimensão, irmão, de Deus em querer abençoar uma pessoa que ninguém pode impedir. No dia que Deus quiser te abençoar, ninguém vai poder impedir. Ninguém vai poder impedir. Só que Deus não vai te abençoar para te soltar a reveria, você viver, fazer, pensar da maneira que você quer. Deus não tem propósito nisso. Deus não tem propósito de não dar direção ao homem. Deus não tem propósito nisso. E Salomão, diante de toda a instrução do seu pai e de Deus, disse para ele, antes que acontecesse, deixa eu orientar vocês algo com relação ao coração. Presta bem atenção no que Deus fala com você antes que aconteça. Antes que aconteça. Porque depois que acontecer, nós vamos ter que segurar a bronca. Vamos ter que segurar. Por quê, pastor? Porque eu tomo decisões guiadas pelo meu coração, pela minha vontade. Eu caso, eu saio de casa, eu faço isso, eu faço aquilo outro, motivado pelo meu coração. E Deus disse para Salomão o seguinte: olha, não case com mulher ateia, ou mulher que não seja do seu povo. E Deus já de antemão disse para que elas não contamine o teu coração diante de mim. E a grandeza que Deus respondia a Salomão era tão grande, irmãos, que os exércitos, que os reis vizinhos, egípcios, vinham buscar conselho com Salomão. Tinha uma mulher que foi no reinado de Salomão, uma das primeiras coisas que ela percebeu foi o palácio de Salomão. Ela disse: tudo funciona aqui de uma maneira, os seus servos, a sua ordem, que coisa extraordinária. Chamada Rainha de Sabá. Ela disse: eu quero dizer para o senhor que me contaram, mas é muito mais do que aquilo que me contaram, porque agora eu estou vendo. Deus aparece para Salomão em duas vezes. Só que quando chega no capítulo 11, Deus fala, a Bíblia fala, o texto fala, que o coração de Salomão não era mais um coração inteiro diante do Senhor. Porque ele concebera que os deuses das suas mulheres dividisse o seu coração. Deus disse: Salomão, você dividiu o seu coração com outros deuses, isso não vem de mim, não me agradei, por causa disso eu vou dividir o seu reinado. Eu não sei como está o seu coração, eu sei como está o meu. Mas nessa noite o Senhor vai trabalhar conosco. E eu trouxe um personagem que da outra vez não deu tempo de nós conversarmos, porque nós tivemos a despedida do casal que foi para Brasília. E nós também tivemos o teatro. Então eu fiquei aí com alguns textos. Mas baseado no Antigo Testamento de Salomão, hoje nós vamos trabalhar sobre essa pessoa aí. Abra sua Bíblia, está lá em... Eu vou começar. Interessante que quando você observa nos evangelhos, você vai ver que os quatro falam sobre o mesmo assunto. Só que Mateus dá um detalhe, Marcos dá outro, Lucas dá outro e João dá outro. Mas o assunto é o mesmo. Então eu quero falar sobre Mateus 27 e depois eu quero usar Lucas, que eu
julguei que é uma base melhor para nós compreendermos. Então eu falei há 2 domingos atrás sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Usei o exemplo do Antigo Testamento, do homem mais sábio, que era Salomão. Hoje eu quero usar de um apóstolo, no Novo Testamento. Ok? Tudo bom, São Divino? Pai do Senhor. Mateus 26, 14 ao 16. O tema está aí. Coloca a imagem aqui. Aqui você vai ver uma atitude da mesa para a forca. Mas esse o tema eu quero colocar, eu quero trocar. Da forca para a mesa. Por quê, pastor? Porque talvez você está aqui em uma situação que tem uma forca no seu pescoço. Ou tem uma forca nas suas emoções. Ou tem uma forca na sua saúde física, mental. Hoje o Espírito Santo de Deus vai arrancar você dessa forca. Ele tem o lugar na mesa. Ele tem o lugar na mesa para você. Eu não sei qual é a sua forca. Mas se Ele te trouxe aqui, Ele te convida a sentar na mesa nesta noite. E não resista. Não endureça o seu coração. Aceite o convite do Senhor para sentar à mesa. Mateus 26, a partir do verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar? E eu vou-lo entregarei, e pagá-lo-lhe 30 moedas de prata. E disse: momento em diante, buscava ele boa ocasião para o entregar. Agora você vai para Mateus, para o verso 20, 25. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Sou eu? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Verso 47 ao 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e cacetetes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. Em uma outra em um outro texto que eu falei para você, não sei se Marcos ou João, diz que Judas fala assim: tenha cuidado na hora que vocês prenderam ele, prenda seguro. Com quem diz? Ele é perigoso. Ele está falando a respeito de quem? A respeito de Jesus, irmão. Judas está chamando Jesus de perigoso. Ué, quem está sendo perigoso mesmo? Jesus ou Judas? Ele diz: na hora que eu vou dar um sinal para vocês. Por que Judas não disse para aqueles homens: aquele que eu abraçar, ou aquele que eu apertar a mão, ou aquele que eu me ajoelhar? Mas olha como que ele sinaliza que entregaria Jesus, dando o quê? Um beijo. Um beijo. Isso me chamou muita atenção. Aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E fez o quê? E fez o quê? E o beijou. Verso 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo,
para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus chama o traidor de quê? Amigo. Olha a diferença de coração. Olha o coração de Judas e olha o coração de Jesus. Eu pergunto para você nessa noite, como está o seu coração? A quem que você está traindo? A quem que eu e você estamos beijando falsamente? Fala sério. Será que eu e você estamos guardando o nosso coração? Esse coração seu e meu está nos levando a um destino. Com Deus ou sem Deus. Porque quando você vai para esses textos, você vai ver que Jesus passou a noite toda orando para escolher os seus discípulos. Eu pergunto para vocês, Jesus escolheu errado? Não. Mas escuta o que eu vou afirmar para você. Você está vivo, não está? Você já existe, não existe? O que você entende por isso? Se você já existe, se você está respirando, se Deus está te sustentando, o que você entende por isso? O que você quer ouvir com relação a isso? De quem? Se você não quiser ouvir da parte de quem te criou, de quem te formou, de quem te fez, você pode ter certeza que o teu coração correrá o risco de ser invadido por aquele que não tem nenhum tipo de compromisso com você. Vamos agora para o outro texto que eu disse para vocês, e aí eu quero comentar alguma coisa com relação a isso. É o de Lucas. Lucas capítulo 22. Eu quero ler o verso primeiro e o segundo para vocês verem esse contexto aqui, dessas mesas maravilhosas, e desse momento que muitas vezes, eu só tinha um pastor, eu tinha um pastor que valorizava muito esse momento, o nome dele chama-se Pastor Benedito Rodrigues da Cunha. Esse momento aqui, para ele, era um momento extraordinário. Eu não vou criticar, eu não vou falar mal de ninguém, mas a igreja deveria voltar a valorizar esse momento dentro do corpo de Cristo. Por quê, pastor? Exatamente pelo aquilo que nós estamos lendo aqui. Você não tem noção do que esse momento representou diante daquilo que Jesus fez por mim e por você. É por isso que ele deixou registrado. Por que ele manda? Por que ele ordena que a gente tome e participe da ceia? Por que ele manda que a gente coma do corpo e beba do sangue? Por que ele manda fazer isso? Por que ele manda fazer memória a partir desse ato? É porque ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Faça memória desses atos até o quê? Até o quê? Até que ele, ninguém joga a cadeira para o alto. Preste atenção quando você estiver diante de um texto, para que você faça ideia daquilo que Deus quer falar com você. E aqui eu quero falar do verso 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Lá em Lucas, se eu não me engano, lá em Marcos, se eu não me engano, e também em João, diz que o Senhor Jesus estava ansioso para cear com os discípulos. Eu falei assim, gente, que privilégio. Escuta, tem privilégio na sua vida espiritual que você ainda não percebeu que você tem. Vou repetir. Tem privilégio na sua vida espiritual que você ainda não percebeu. Me pergunta qual, pastor? Primeiro, acesso
acesso direto, sem intercessores, à presença do Pai. É mole ou quer mais? Você não sabe? Você não sabe o que é. Eu achei que estava desfiando meu terno. É o microfone. Você não tem noção. Segundo, o Espírito Santo de Deus nos selou. Oh, Espírito Santo. Cada um de nós que recebemos Jesus, nós fomos selados pelo teu Espírito. Irmãos, são promessas que ninguém nunca mais pode tirar de mim, de você, nunca mais. Terceira coisa, o Senhor nos diz: não sabeis vós que são templo do Espírito Santo de Deus? Nós somos casa do Espírito Santo de Deus. Você não vale pela marca de roupa que você usa. Você não vale pelo carro que você anda. Você não vale pela casa que você mora. Você não vale pela comida que você come. Você não vale pelo dinheiro que você tem. Você vale pelo aquilo que você é. Você é filho, meu Deus. Põe a sua mão assim no seu coração. Eu sinto a presença dele aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O Pai está na casa. Diga: eu sou filho. E não só filho, mas amado do Pai. Nós somos filhos. Pastora Laílson estava comentando ali na nossa reunião o quanto ele está feliz com o ministério que Deus tem dado para ele, mas é o filho dele, mas é um coração de pai. Você tem um pai, eu tenho um pai, e esse pai está aqui, preocupando-se os principais sacerdotes e os escribas como tirar a vida de Jesus, porque temia o povo. Verso 3. Nós iniciamos Provérbios 4:23, que diz: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu. Nós vamos ver que Judas não guardou o coração dele. E quando Judas não guardou o coração dele, o Senhor está falando comigo e com você. Presta bem atenção nisso. Ele está falando comigo e com você. Eu orei a noite toda para escolher Judas. Ele viu os milagres que eu fiz com a mulher samaritana, com a filha de Jairo, a multiplicação dos pães, a cura de Bartimeu, a cura do homem do tanque de Betesda. E Judas viu tudo que Jesus fez, mas ele não guardou o coração dele. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Verso 3. Coloca aí por gentileza Lucas 22, verso 3, que eu quero mostrar na palavra, para estar bem cravado na tábua do nosso coração. Vamos ler junto? Ora, Satanás entrou em Judas. Eu quero a versão, por favor, a versão, Leozinho. Leozinho, você vai casar sábado, né? Cadê a Giovana? Léo, na lua de mel, guarda o teu coração. Oh, Luana, Vinícius, fica de pé aí, por favor, vocês dois. Fica de pé. Fica de pé os dois. A pergunta que não quer calar a igreja: Vinícius, você está guardando o seu coração? Ah, está guardado. Irmãos, não vou entrar nesse babado não, que vamos voltar, vamos guardar o coração nosso aqui. Coloca a versão aí, coração de Judas.
eu acho que é Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler no meu aqui enquanto ele acha ali. Na hora que ele colocar ali. Ora, Satanás entrou em Judas. Tá, é em outro lugar que está o coração. Vou ler daqui a pouco. Chamado Iscariote, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como lhe entregará Jesus. Então se alegraram e combinaram e lhe deram dinheiro. Irmãos, olha o inimigo alegre. Mas essa alegria do inimigo é porque um dos amigos estava traindo o mestre. Você já parou para pensar num negócio desse? Os inimigos alegres com aquele que era amigo, que ia trair o mestre. Eles disseram, ó, nós vamos te dar dinheiro por isso aí. Nós vamos pagar. Diga para o seu irmão. Vira para o seu irmão e diga, nunca venda o seu coração. O seu coração não tem preço. O preço do seu coração é o sangue de Jesus. Verso 6. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Olha, agora você vê, irmão. O que nós estamos concordando com coisas erradas. Você pode estar aqui essa noite concordando com coisas erradas. E o Senhor está dizendo para você, eu sei que você está concordando com isso, que eu não estou me agradando, e eu estou dizendo para você hoje, arranca isso do seu coração. Arranca. Arranca. Verso 14. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe, tenho desejado ansiosamente, o que eu falei, comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis antes que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebei, reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que eu venha o reino de Deus. Queridos, quando você se depara com isso aqui, Jesus está falando da partida dele. Olha que privilégio, irmão. Eu não sei se essa será a minha última ceia. Eu não sei. Mas para Jesus, era a sua última ceia. Para ele era a última ceia. Último momento, e Jesus estava ansioso para viver aquilo com os discípulos. Verso 47. Falava ele ainda, preste atenção no ambiente, irmãos. Nós estamos aqui num ambiente confiável. Eu, com todo respeito a vocês, eu estou diante da igreja do Senhor Jesus. E Jesus fazendo isso com os seus apóstolos, com a igreja, honrando, com o coração desnudado, aberto, para aquele momento tão sublime. Jesus já sabia que Judas era o traidor. Mas você não vai ver um instante Jesus expondo Judas. Jesus falando mal de Judas. No primeiro texto que eu li, diante das perguntas de cada discípulo, o texto diz, cada um perguntou, mestre, sou eu? Mestre, sou eu? E com Judas não foi diferente. Jesus disse para Judas, tu o dizes. Jesus não expõe Judas. Jesus não age com Judas com quem diz, ó, eu tenho que cuidar, porque não. Jesus chama Judas de amigo. Amigo. Quando Jesus está ali, fazendo a ceia, duas coisas. Jesus pega, eu mexi nesse. Jesus pega o pão e tira um pedaço
e coloca para Judas. O texto diz que Judas colocava a mão no prato. Participando da ceia como todos. Em nenhum momento Jesus fez cara feia para Judas. Em nenhum momento Jesus repreende Judas. E o segundo ato que Jesus faz com Judas: lava os seus pés. Eu pergunto para você, e talvez seja a sua pergunta: se Jesus sabia, por que Jesus deixou? E se eu e você, supostamente, possamos estar fazendo o que não deve, o que não agrada a Deus, nós também podemos nos perguntar: Deus não está vendo? Que eu estou fazendo as coisas erradas? E por que Ele está deixando? Eu vou ler isso aqui, depois eu vou explicar algo para vocês. Verso 47 de Lucas 22. Falando ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Irmãos, presta bem atenção. Quem que o texto diz que vinha à frente? Judas, um apóstolo do Senhor Jesus, que Jesus passa a noite toda orando para colocá-lo, estabelecer como apóstolo. Um apóstolo que Jesus ceia com ele, um apóstolo que Jesus lava os pés. Agora o que Judas está fazendo? Liderando aqueles que queriam prender e matar Jesus. Eu não sei o que você está fazendo com o seu coração diante da sua família, diante do seu casamento, diante dos seus filhos, diante dos seus negócios, mas Jesus não teve o coração de Judas, mas Satanás teve o coração de Judas. Eu pergunto para você: quem é que está tendo o meu e o seu coração? Quem é que é dono do nosso coração? A Bíblia diz, no verso 1, falava Jesus ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente. Ele vinha à frente com qual intenção? Em um desses textos dos evangelhos, diz que quando Judas aceitou a proposta dos inimigos, ele disse assim: fica tranquilo, tal hora, tal dia, tal momento, eu sei onde ele está. Eles disseram: onde? No Getsemane. Nós oramos lá todo dia, de tal em tal hora. Inclusive teve um episódio lá, que ele sabia do que ia acontecer, ele saía para orar, e ele nos chamava para orar. Só que todas as vezes que ele nos chamava para orar, quando ele voltava, a gente nos pegava dormindo. Eu sei, eu conheço o Getsemane. Lá era o lugar da nossa reunião. Assim que Judas estava agindo com o seu coração diante do mestre, ele vai à frente para poder o quê? Para honrar o compromisso deles com aqueles que pagaria 30 moedas de prata. Eu vou na frente, porque eu preciso mostrar para vocês quem ele é. E chega até Jesus e lhe dá um beijo. Só que tem um detalhe, não sei se você observou. Coloca aí para mim, por favor. Ele chama Jesus de mestre. Ele disse: oi, mestre. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração. Jeremias chama o meu e o seu coração de corrupto, de maldoso. E o que me chama a atenção, irmãos, é o ambiente que Jesus estava proporcionando para aqueles discípulos pela última vez. Tem coisas que às vezes você não entende. Quando Jesus prepara um culto de ceia para mim e para você, você não tem discernimento. Que aquele momento
pode ser um momento que vai definir muita coisa na sua família, na sua saúde física e emocional. Verso 44. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem, aquele que te escolheu, aquele que te separou, você agora está traindo? Jesus, porém, lhe disse, verso 52, então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo, os anciões que vieram prendê-lo, disse: saíste com espadas e cacetetes como para deter um salteador? Quando você busca nos outros textos, um deles vão dizer que Judas teve remorso. E com aquele remorso, ele se volta para aqueles que ele tinha negociado e disse: eu entreguei alguém que era inocente. Estas moedas, este dinheiro é de sangue inocente. Mas só que antes disso, o texto diz que Judas viu Jesus sofrendo. É daí que veio o remorso. Ele pega as sacolas com as 30 moedas de prata, vai procurar os sacerdotes e diz: eu traí sangue inocente. Pega isso aqui, irmão. O remorso que entrou no coração de Judas, depois de declarar isso, devolver as moedas de prata, os sacerdotes diz para ele: isto é problema seu, nós não temos nada a ver com isto. Duro isso. Eles foram muito duros com Judas. Deixa eu falar algo para você. O diabo te ajuda a fazer, mas ele não vai te ajudar a esconder. Ele vai te expor. Ele vai te deixar na mão. Você pode ter certeza disso. Na hora que, depois que você fizer, ele vai tocar a trombeta e vai dizer: olha, fulano, beltrano e ciclano estava em tal lugar, tal hora, fazendo isso. Porque a Bíblia nos chama de acusador. A Bíblia diz que Judas, diante daquilo, foi fazer o quê? Procurou uma forca, se enforcou. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Corações abertos para que Satanás entre. Tomarão decisões equivocadas que os levarão ao caminho da depressão e, consequentemente, o caminho da destruição. Eu entendi claramente, irmãos. Se Judas continuasse diante do propósito de Deus, para aquilo que Deus o chamou, por aquilo que Deus designou, talvez você está aqui nessa noite, Deus tem te chamado para um propósito, Deus tem te chamado para um desígnio, Deus tem falado contigo, Deus tem usado pessoas, Deus tem te dado sinais, e você não está entendendo isso. E hoje Ele está dizendo para você: guarda o teu coração, guarda, porque na ausência da segurança que Judas deveria ter com o coração dele, Satanás entrou. Satanás quer o coração do seu marido, Satanás quer o coração da sua esposa, ele quer o coração dos seus filhos, ele quer o coração da sua família. Ele já entrou no coração de um homem que andava com Jesus, que ceava com Jesus, que via milagres de Jesus. Guarda o teu coração. Guarda. Ele vai para o caminho da destruição. Depois dele estar na mesa. Oi, preste atenção, você está dentro da igreja, você está no ministério,
Você está ouvindo uma palavra, você está adorando, não saia! Oh, Espírito. Talvez você esteja no lugar mais seguro, e você não está entendendo isso. Você está se expondo ao perigo. Porque enquanto você serve ao Senhor, enquanto você é fiel ao Senhor, enquanto você teme ao Senhor, Deus cumpre a promessa dEle sobre a sua vida. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege. Judas abriu seu coração para quem não devia. E com isso, quando acontece a escolha do novo discípulo, trouxeram 2 homens. E Pedro descreve que Judas foi para o caminho que ele escolheu. Ouça, tem caminho que é você que está escolhendo. Não é Deus, não. Tem lugar que você está indo, que é você que está indo. Não é o Senhor que está te levando, não. Quando estava meditando sobre isso, Judas traiu Jesus. Pedro também negou Jesus. E Pedro foram 3 vezes. Só que qual a diferença de Judas para Pedro? Judas se arrependeu. Pedro se arrependeu, preste atenção. Se Judas tivesse se arrependido, o Senhor Jesus teria perdoado. Você está aqui nessa noite. Você está fazendo um montão de besteira. E o Senhor está vendo. E Ele está dizendo para você: não faça como Judas, mas faça como Pedro. Se arrependa nesta noite e abandone esse caminho que está te levando à destruição. Nós precisamos entender isso. E por que está falando sobre de alguém tão próximo de Jesus como Judas? Um dos apóstolos, irmãos. Isso significa, se eu e você não guardarmos nossos corações, nós não seremos poupados. Você não será poupado. Eu não serei poupado. Nessa noite, é noite de nós entregarmos verdadeiramente o nosso coração ao Senhor. Judas traiu Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus morreu, mas ressuscitou. Judas não viu Jesus ressuscitar. Tem coisas que o Senhor ainda tem preparado para você. Mas se você não guardar o seu coração, você pode ficar sem desfrutar. Não porque Ele não quer, é porque você não está guardando o seu coração. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Você não vai ver Judas, mesmo Satanás entrando no coração dele, manifestando, babando, estribuchando. Esses demônios são os mais fraquinhos. Judas não ficou possesso, mas ele sabia o que ele ia fazer também. Nem sempre manifestação de demônio
significa, ou quem não manifesta, não significa que Satanás não tenha tomado o coração. Porque Judas nos tribuchou. Nós precisamos considerar isso. Mas ele arquitetou tudo. Até o fim. Até o fim. Essa noite é noite da sua forca, da sua corda, das suas cadeias, dos seus grilhões serem quebrados neste lugar. E você tomar o lugar na mesa. Na mesa é o seu lugar. Talvez o diabo está dizendo que você não é digno, que você não merece. Só que o Senhor Jesus diz: venha, venha, não demora. Venha, não demora. O Espírito Santo de Deus quer fazer algo novo na sua vida hoje. Ele quer te dar um tempo novo. Ele quer mudar a sua história. Mas só que você precisa arrancar isso que está no seu coração. E não está deixando Deus ser o centro da sua vida. Hoje você obedece, amanhã você não obedece. Hoje você faz, amanhã você não faz. Você diz que é um cristão, você está dentro da igreja, mas você continua praticando as mesmas coisas que você praticava quando você não aceitou Jesus. Quando você vem para a igreja, quando você aceita Jesus, o seu coração, a Bíblia diz que Jesus faz isso, ó. Ele bate. A única condição dele entrar é se você e eu nós abrirmos. Ele entra e ceia conosco. Tiago diz: sujeitai, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Deus e o diabo só pode entrar no nosso coração se nós autorizarmos. E nessa noite o Senhor diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Nessa noite você está aqui, e o Senhor falou contigo nessa noite. O que você precisa arrumar no seu coração? Eu não sei, mas o Senhor sabe. A Bíblia diz que Jesus, ele já sabia que era Judas. Talvez o Senhor não me use aqui para expor o seu pecado. Ele não me use aqui para te envergonhar. E nem deixar o diabo fazer graça com você. Mas ele está dizendo para você, no seu espírito: eu sei, eu estou vendo, e eu estou falando contigo hoje. Dá-me o teu coração. Quando Judas preferiu dar o coração para o diabo, permitiu ele ter acesso, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com... Para quem você quer dar o seu coração nessa noite? Entrega todo o seu coração para Deus, porque a sua decisão sai daí, as suas atitudes saem daí do seu coração. Eu não sei como está o seu coração. Hoje é noite, neste lugar, dos nossos corações serem ajustados, serem arrumados. Tem pessoas, irmãos, que não estão mais no nosso meio. Não foi porque Deus tirou, não. É porque elas entregaram o coração dela para o diabo. É porque elas deixaram o diabo entrar no coração dela. O que o diabo fez? Saia da igreja. Abandona o seu ministério. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque ele entrou no coração de Judas e fez Judas entregar
o seu Salvador, o seu Mestre? Porque assim é o nosso coração. Tem coisas que Deus quer trazer sobre o seu coração nessa noite. Instruções que Ele quer colocar no seu coração nessa noite. Direção que Ele quer trazer para a sua vida nessa noite. E você está aqui. Você está no lugar certo. E você está na hora certa. Eu quero orar. Você que precisa lavar, limpar o seu coração de algo que não tem agradado a Deus. Você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero pedir o ministério de louvor. Escuta, irmãos. E aqui nós estamos falando de tempo de crente, não. Você pode ter 50, 60 anos de crente. Não se esqueça que Judas era apóstolo. O diabo não vai poupar você. Ele não vai me poupar. Ele quer te afastar de Deus. Ele quer te afastar do seu Salvador. Ele quer te tirar da mesa e te levar para um lugar da perdição. Mas o Senhor está dizendo para você: eu não tenho isso para você. Eu tenho vida. Eu tenho vida, 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 vida. Eu aconselho você nessa noite. Entrega o teu coração verdadeiramente nas mãos do Senhor. Integralmente na mão do Senhor. Davi um dia disse: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi fez essa oração. Talvez você está aqui e você está dando vazão ao que seu coração manda, ao que seu coração deseja, sem consultar a vontade de Deus, sem obedecer à vontade de Deus. E o diabo está te levando para longe da igreja, do povo de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor dá um bocado na mão de Judas, e ele pega aquele bocado de pão e sai, irmão, do lugar onde ele estava. Tem coisas na sua vida que é a sua escolha. É você que está escolhendo. É você que está decidindo para onde você está indo. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele te convence nessa noite, para que ele seja o dono do seu coração. Ele não quer dividir o coração seu com ninguém. Com ninguém. Ele não dá a glória dele a outra. E você está aqui nessa noite. Você está ouvindo essa palavra. Mas hoje a sua vida pode ser mudada. Não deixa, não permita que o seu coração seja trono do diabo. Não consintas. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus. Tem pessoas aí que não veem. Precisa vir, hein? Precisa vir, precisa vir. Não deixe ele endurecer seu coração hoje. Exatamente nesse momento que você está ouvindo essa palavra.